Começar? Bom, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos novamente ao nosso estudo, né? A semana retrasada nós tivemos uma aula e falamos sobre a evolução do perispírito nas formas animais. Então, a evolução também do princípio inteligente, desde os primórdios da vida, passando pelos vírus, pelas bactérias, incorporando o DNA nas células, depois entrando nas algas marinhas, no reino vegetal, o reino animal nas diversas escalas, passando pelos dinossauros, chegando nos primeiros hominídeos, né, que eram os primeiros homens, os homens da caverna, e depois nós evoluímos então e chegamos a esse corpo físico que nós temos hoje. Quanto tempo se gastou? Diz André Luiz, 300 milhões de anos de vida na Terra, que a gente discute 300 milhões do homem na Terra, melhor dizendo, e todo esse processo gastou bilhões de anos para que nós chegássemos nesse estágio. Então, inicialmente, houve a cobertura da face da Terra com a mônada, né, celeste, com o princípio inteligente, e a partir daí, a partir do hálito do Criador, nós fomos desenvolvendo, criando condições propícias para que a vida surgisse e se desenvolvesse. E o planeta continua evoluindo da mesma forma que nós também continuaremos a evoluir. E no capítulo de hoje nós vamos começar a estudar a incorporação do automatismo no perispírito e no corpo, tá? E se der tempo, nós podemos até iniciar o capítulo em que começa a discutir as células espirituais, perispirituais. Se não houver a possibilidade de discutirmos hoje, fica o convite para que na próxima semana a gente possa dar continuidade, então, falando das células perispirituais. Então, hoje nós vamos estudar o automatismo e o corpo espiritual. Automatismo fisiológico. A que se refere os processos de automatismo? São processos que o nosso corpo executa automaticamente, sem que a gente precise ficar pensando na execução dessa atividade. Ninguém fica, bate coração, bate agora, bate agora, bate agora. Automaticamente o nosso coração tem um sistema de regular a sua frequência, de gerar o seu batimento e a sua frequência. O mesmo nós consideramos com relação ao sistema respiratório. Você pode até tentar segurar a sua respiração durante um certo tempo, 1, 2, 3 minutos, dependendo da sua capacidade de treino, no mergulho. Mas depois de um certo tempo, você sente a fome do ar, ou seja, o seu sistema respiratório assume o comando e você perde o domínio sobre isso. Automaticamente ele gerencia o processo de ventilação orgânica. Então, as células desenvolveram um automatismo durante todo o processo evolutivo e é disso que ele vem conversar com a gente, desse automatismo e a repercussão no corpo espiritual. Automatismo fisiológico. Compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, ou seja, dos tempos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Então, nós começamos a entender aquela expressão de que todos nós fomos criados simples e ignorantes e fomos adquirindo a consciência de nós mesmos e amadurecendo à medida que nós fomos evoluindo da mesma forma que o globo terrestre. E fomos incorporando todas as conquistas que nós fizemos. Vamos lá? Vamos lá, não sou eu, né? Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que espalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorar possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico.
pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, nós já falamos na aula passada que o nosso processo evolutivo, ele se dá enquanto encarnado e também enquanto desencarnado. Daí ele usar a expressão plano extraterrestre. Nós evoluímos aqui e evoluímos do lado de lá. Por isso que o elo completo da nossa evolução não é encontrado, porque ela não se dá exclusivamente na face da Terra, mas parte também no plano espiritual. Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando os movimentos dos olhos, dos lábios, das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito. Porquanto, a literatura e a grafia ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Teoria de Descartes. Atento a isso e espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais, que estariam encerrados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender os movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade, chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra notadamente aos animais, que ele classificava por máquinas desprovidas de sentimento. Então começa a surgir a ideia de algo mais além da matéria com Descartes. Então ele fala que havia espíritos que se moviam dentro do cérebro e colocaria esse cérebro em movimento. Na realidade, ele está se referindo ao pensamento, ao nosso corpo mental, que entra em atividade e coloca o nosso corpo em movimento. Num parênteses que a gente pode fazer da leitura de André Luiz. Quais são os pontos principais da teoria de Descartes? Primeiro, que havia uma interação corpo e mente. Começa a surgir essa ideia de que os espíritos animais, eles teriam uma reflexão no nosso corpo. Então, o pensamento geraria uma movimentação, uma resposta biológica. E que isso também estava presente nos animais, de uma forma mais rudimentar, mas ali estava. Então existe uma interação mente e corpo. E essa conexão do corpo com a mente, que nós entendemos hoje ser do espírito com o corpo físico, se dá através de uma glândula chamada pineal. Essa glândula é bastante rudimentar, ela fica exatamente no meio do cérebro e é uma glândula muito pequena. Lá se diz que nós temos o centro da consciência ou a sede da consciência. A pineal permite que emoções geradas pelo coração influenciem a mente.
Nessa época de Descartes, eles achavam que o coração que era o centro das emoções, porque quando eu tinha uma notícia ruim, o coração doía. Quando eu tinha uma notícia alegre, o coração se alegrava. Então eles imaginavam que o coração que fosse o centro do sentimento. Na realidade, o sentimento está localizado no cérebro sob o comando da mente. E quando nós temos uma ação, uma emoção forte, essa emoção provoca uma descarga adrenérgica. E a descarga adrenérgica contrai os vasos do coração e nós sentimos aquele aperto no peito, sentimos a presença do coração. Na realidade, os centros emocionais, são centros emocionais localizados no cérebro, que fazem uma descarga adrenérgica que vão desencadear essas sensações orgânicas, tá? E uma mente muito ativa pode influenciar o corpo, com certeza. O muito agitado acaba tendo um desgaste físico muito grande, né? Então, os indivíduos mais tranquilos, mais sossegados, são os indivíduos mais longevos, demoram mais para infartar, né, querida? E aí eles vão desgastar as suas energias e reservas orgânicas de uma forma bem mais lenta, né? Porque todos nós recebemos um fluido vital. E temos um tempo de fluido vital para que a gente sobreviver na face da Terra. Quando a gente desgasta rapidamente esse fluido vital, a gente abrevia os nossos dias, né? Então tem que sossegar um pouco a mente para que o nosso corpo não sinta tanto. Continuando então a leitura do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Descartes não logrou, ou seja, não alcançou êxito em aprender toda a amplitude dos caminhos que se descerram a evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo que obedece ao impulso nervoso, no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica em avanço inevitável para a vida superior. O que é um ato reflexo? Se eu coloco a mão na chapa quente, o que vai acontecer? Você coloca a mão, sente queimar, fala, nossa, parece que tem algo quente aqui. E aí acho que eu devo tirar a mão. É desse jeito? Não, não é. A gente toca e imediatamente a gente consegue retira a mão sem pensar no que estava acontecendo. Isso é um ato reflexo. Então essas respostas reflexas, elas foram incorporadas ao nosso corpo e elas foram incorporadas também, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. E nós vamos incorporando as respostas, muitas vezes, do nosso comportamento. Se alguém nos agride, qual que é a primeira resposta? A gente revida, não? Do animal. Se algum agride, o animal um agredia o outro já respondia e entrava em luta corporal. Então nós temos essas respostas reflexas ainda incorporadas no nosso corpo. Existe uma área cerebral bem no meio do cérebro também, próxima da pineal, que é chamado sistema límbico. Ela, nos animais mais inferiores, quando estão mais atrasados na escala, esse sistema toma quase toda a parte do cérebro e a região pensante é minúscula. Então, mais instinto do que razão. À medida que nós vamos ascendendo na escala biológica, a parte pensante do cérebro vai aumentando. Então, a razão vai se estabelecendo e a inteligência vai se desenvolvendo. Mas ainda essas respostas reflexas estão inseridas dentro do nosso cérebro. Então, muitas vezes, quando alguém nos provoca e a gente não consegue segurar, nós respondemos de uma forma agressiva. E depois, quando nós vamos refletir, fala, nossa, como é que nós somos capazes de agir daquela maneira? Né? Por que tivemos essa reação? É que, periodicamente, os impulsos oriundos desse primitivismo que nós fomos incorporando durante os evos, eles escapam e dominam a região consciente. E a gente fiquei cego naquela hora. Não viu o que estava fazendo. Daí surgem os crimes passionais. E qual é a função
do espírito enquanto um ser em evolução. Aprender a reduzir essas respostas reflexas, né? Aprender a controlar o impulso, segurar o impulso. O impulso foi bom lá atrás, hoje não. Nós já estamos num estágio que precisamos mais da razão do que do reflexo e do impulso. Automatismo e herança. Assim como na coletividade humana, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das suas próprias aquisições, e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência, no impositivo do aperfeiçoamento constante, nos reinos menores o ser inferior serve à espécie a que se ajusta. Então nós trabalhamos, recolhemos os nossos impostos e esperamos uma devolutiva da sociedade. Em muitos países isso funciona. Atualmente, hoje, nós não estamos tendo essa devolutiva do jeito que a gente esperaria, com saúde, com educação, de tal forma que nos sentíssemos protegidos. Mas nos reinos menores existe essa coletividade e os seres inferiores eles acabam servindo àquele que está um estágio adiante. Então nós observamos os animais servindo aos homens, os vegetais servindo aos animais. Então os animais se alimentam dos vegetais, alguns homens se alimentam dos animais e dos vegetais. E por que é necessário essa servidão? Para que o corpo humano possa desenvolver. E hoje tem muitas teorias que diz que se o ser humano não tivesse ingerido a carne, o cérebro não teria tomado o rumo que ele tomou de evolução. E aí se abrem controvérsias muito grandes entre os veganos, os vegetarianos e os carnívoros, e tem que comer carne, não tem que comer carne. Fato é que o nosso corpo evoluiu usando-se das espécies inferiores para o manter. E ainda o nosso corpo conseguiu executar tarefas, muitas vezes usando um cavalo, usando um cachorro, usando um burro, usando-se dos animais para que a nossa espécie conseguisse desenvolver outras atividades. Então, olha, a espécie inferior serve à espécie a que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das suas próprias conquistas. E a espécie labora em benefício dele, amparando com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. A expressão solução de continuidade significa buraco, interrupção, para que a vida não interrompa. Então na última aula a gente falava, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vocês ficaram pensativos, se era o ovo, se era a galinha? A Bibi que faltou, eu notei que ela faltou na última aula, O que vem primeiro, Bibi? O ovo ou a galinha? Eu acho que é a galinha. Não, mas é o ovo, porque o ovo veio lá dos répteis e aí a gente evoluiu para a galinha. Então a espécie anterior deixou uma herança que foi incorporada para o próximo estágio. Então as espécies elas estão ligadas sem solução de continuidade. E a gente observa então que os seres saíram da água e foram evoluindo, conquistando o ambiente terrestre e saiu do réptil, foi para a ave, da ave foi evoluindo para os mamíferos e assim por diante. Tá bom? Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletiva, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma até configurar-se no indivíduo humano, em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Então nós não paramos. Nós vamos chegar a estágios de anjos. Mas como a gente já teve a oportunidade de comentar anteriormente, estamos tão distantes do anjo quanto o homem do macaco, né? O macaco do homem.
Então vai demorar ainda para a gente chegar lá, mas todos estamos destinados a esse estágio angélico. Muitas vezes a gente tem as nossas diferenças, acredita que aquele é pior, o outro é melhor, não, mas todo mundo vai chegar a ser uma irmandade única, né, lá no campo angélico. Então, num esquema, nós temos aí primeiro o reflexo. Então, os animais primitivos, as primeiras células, tinham um reflexo à luz. Quando começaram a sentir o reflexo da luz, já é um princípio para o desenvolvimento do olho. Outros, à medida que foram evoluindo, tiraram o reflexo e começaram a ter o instinto. Olha, eu não vou ali porque provavelmente o meu predador se esconde ali naquela rocha. Então eu comecei a ficar mais esperto. E aí eu comecei a reflexão, olha, se aquele dia o meu companheiro de espécie morreu ali, então ali é uma situação perigosa. E eu começo a refletir sobre o ambiente. E a partir daí eu desenvolvo a inteligência. Então os primeiros macacos, o que diferencia os macacos, como é que eles se diferenciaram nessa escola, melhor dizendo? Quando eles começaram a ter características hominídeas, quando eles começaram a perceber, por exemplo, que você tinha um coco, uma noz, e que se ele pegasse uma pedra e batesse na noz, ele abriria aquela noz e ele teria acesso ao conteúdo da noz. E os macacos começaram a fazer isso, desenvolver técnicas que aumentavam a possibilidade de sobrevivência. Então eles saíram do instinto, passaram por uma reflexão, entendendo que a pedra quebrava algo mais duro e liberava o alimento, e aí a história diz que nós começamos a dar o salto, os primeiros passos em direção ao reino hominal, tá? E aí a gente desenvolve a inteligência. Mas depois da inteligência, nós vamos ter que desenvolver a razão. Né? Nós vamos ter que desenvolver a razão, a sensibilidade, e nós estamos nessa fase de desenvolvimento de inteligência, de razão e de sensibilidade. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável, para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia. Porquanto, ao longo da atração no mineral, que as moléculas se atraíam, né, formando as rochas, da sensação no vegetal, que você tem, por exemplo, tem a planta dormideira. Por que ela leva esse nome? Você bate nela, ela já sente e fecha suas folhinhas. Então existe uma sensibilidade no vegetal. Vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, de sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Então o nosso cérebro, ele é capaz de captar, gerar a nossa vida psíquica. Bom, a evolução e princípios cosmocinéticos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Os dias da criação, todo mundo sabe que Deus criou, né, pela questão bíblica, foram criados o mundo em 7 dias, no 7º dia Deus descansou. A analogia que o Espiritismo faz é que esses dias equivalem às épocas geológicas, às eras geológicas, imensas no tempo e épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico que representa o corpo espiritual, constitui a obra dos séculos numerosos, pacientemente elaborada nas duas esferas da vida. Então, aqui e lá, tá? A se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Então, nós estamos falando de corpo perispiritual, evolução de um princípio inteligente, mas nós não estamos falando de como esse princípio inteligente surgiu. A primeira fagulha que gerou esse princípio inteligente. Nós sabemos que foi disperso pela Terra, superfície da Terra, as mônadas. Uma grande massa viscosa cobriu a Terra. E a partir daí, essa massa viscosa, já com os princípios inteligentes incorporados, foi dando origem aos seres que evoluíram.
Tá? E como é que nós levamos a nossa bagagem de uma esfera para outra? Como um pendrive, que eu não tinha um hoje aí, né, Gilvan? Mas é simplesmente, o meu pendrive são todas as minhas experiências. A hora que o computador, que é chamado de hardware, não comporta mais todas as informações, ficou velho, não, Amarildo? E aí já não dá mais, a capacidade de memória não está certa, não é possível mais trabalhar com ele. O que a gente faz? Nós copiamos o material num pendrive e levamos para uma outra máquina, mais evoluída, mais sofisticada. Mas aquelas informações não se perdem. Então nós trouxemos isso das espécies. À medida que nós fomos evoluindo aqui e lá fora, lá no plano espiritual, no plano extraterrestre, nós fomos levando essas informações com o pendrive. E hoje, plugados estamos com as informações de agora. E estamos enriquecendo os nossos arquivos aqui na segunda-feira, certo? Bom, e aí, como André Luiz já disse no início desse livro, nós não pretendemos fazer a discussão da origem do espírito e nem devassar o perispírito em mínimos detalhes, porque a gente até não tem condição e nem palavra para entender isso ainda. Propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos, ou seja, da movimentação do universo, né? Que determinam o equilíbrio dos astros, são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica, na estrutura e no movimento dos átomos. Logo nos primeiros capítulos que nós começamos a estudar desse livro, nós vimos que as galáxias, elas giravam em torno de um ponto de apoio, de um fulcro, como chamou André Luiz, e que ao redor dessas galáxias, né, dentro dessas galáxias, vários planetas giravam ao redor de um centro de apoio. Por exemplo, no nosso sistema, é o sistema solar, o Sol. Então, nós fizemos uma analogia com os átomos, que têm um núcleo e os elétrons gravitando ao redor. Então, tanto no cosmos quanto no nosso corpo, nós temos a mesma filosofia, a mesma mecânica, que são estruturas rodando, né, circundando ao redor de um ponto central. Então, lá fora nós temos os átomos, os astros, que poderiam ser átomos gigantes, e aqui dentro do nosso corpo nós temos os átomos que vão se reunir para dar forma e característica à nossa matéria orgânica. O veículo do espírito, além do sepulcro, ou seja, depois que a gente deixou a Terra, no plano extrafísico, ou quando restituído ao berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Que disse Jesus, que brilhe a vossa luz. Então, nós vamos fazer a nossa luz brilhar, mas ninguém disse que seria fácil. E eu tomo sempre como esse exemplo, você vai dar o brilho na bota, lá o soldado, dá trabalho. Você vai dar brilho na prataria, dá trabalho. Então, fazer essa luz brilhar dá trabalho. É necessário uma conscientização de onde queremos chegar, né? E trabalhar nesses propósitos com otimismo. Saindo então da obscuridade para a luz. Nele situamos a nossa individualidade espiritual, ou seja, no nosso perispírito, que está evoluindo da mesma forma que o nosso espírito da obscuridade para a luz, nós vamos situar o nosso espírito, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Gênese dos órgãos psicossomáticos, ou seja, da mente e dos órgãos corporais. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, para quem está chegando agora, nosso perispírito tem órgãos, da mesma forma que o nosso corpo físico. E às vezes, quando uma mulher vai para uma cirurgia, por exemplo, retira um útero, ela fica chocada por um certo tempo. Por quê? Aquele útero físico,
ele tem uma matriz perispiritual. E muitas vezes, após uma cirurgia desse porte, a mulher sofre um processo depressivo. É como se sentisse falta da estrutura orgânica, né? Vejam, então nós vamos construindo o corpo perispiritual. E ele é um molde para fazermos o corpo físico, mas para atender a necessidade do campo mental. E eu esqueci de grifar novamente, a mente. Está aqui novamente a nossa mente, né? Dominando a formação do nosso corpo. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. Quem são as células nucleares com impulsos ameboides? Foram as primeiras células, que eram formadas por uma célula só, tinham flagelos para se movimentar e eram cegas. Como é que elas sabiam o que estava acontecendo no meio? Elas tinham a capacidade de sentir a composição química da água e quando uma tocava na outra ou tocava num objeto, ela percebia isso. Então ela foi desenvolvendo o tato a partir daí. Podemos dizer então que o tato foi até um dos primeiros sentidos a serem conquistados, né? Que a principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares exposta ao clarão solar. Então, à medida que a luz ia atingindo esses seres, eles começavam a sentir o reflexo dessa luz, o sistema visual começa a ser desenvolvido lá atrás. E uma percepção de claro e escuro. Daí começam a surgir os relógios biológicos. Nós sabemos o quando é claro, o quando é escuro, e o nosso corpo também conhece. Quando nós temos uma certa quantidade de luz que entra dentro do nosso cérebro, por exemplo, um período do dia, depois de uma certa quantidade de luz que entra, a gente vai começando a ficar cansado, né, Sandrinha? Está cansada hoje. A gente vai ficando cansado, começa a produzir substâncias químicas que vão dando um sono, né, seu Geraldo? E a gente vai ficando sonolento, principalmente com a Elza falando assim. E os outros devem também estar sonolentos. Por quê? O nosso corpo tem um ritmo, um relógio que sabe identificar o que é dia e o que é escuridão. Então é assim que o tato nasceu do princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados mononucleares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos, de expressão mais simples, por excitação do ambiente que envolvia. Então eles conseguiam perceber o cheiro da água, né? Que era o ambiente que eles tinham. Que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. Quer dizer, até hoje nós temos essas plantas, aquelas orquídeas que pousa o mosquitinho, ela fecha e se alimenta. O paladar começou a surgir ali. E que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, provida não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para outras, mas também de um esboço de epiderme sensível. Epiderme é pele, tá? Que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Então ele fala da importância da pele como o estabelecimento da relação sexual, né? Da simpatia genésica ou do desenvolvimento da sexualidade. Bom, e o trabalho da inteligência? Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assimila a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Pedro Leopoldo, 26 de janeiro de 1958. Então, do que nós tiramos aqui? Que esses automatismos do que eu ponho a mão na chapa quente, eu aprendi que queima, eu não ponho mais, são experiências que foram desenvolvendo a nossa inteligência e que os seres mais primitivos são mais atrasadinhos. Por exemplo, se você pega uma galinha na cerca, né? Quando ela vai, você está tocando a galinha, ela está enfiando
a cabeça na tela. Ela não percebe que tem uma tela e quem tem a vivência de sítio sabe isso. Já um cachorro dá a volta, ele já tem uma vivência maior, né? E o macaco subiria e pularia a cerca e o ser humano nem por ali vai, já sabe que é inconcebível essa situação, né? Então a gente vai incorporando todas essas questões automáticas e a inteligência foi se inserindo no perispírito, inserindo nos nossos corpos e nós fomos evoluindo até o estágio que estamos. Daqui para frente, vamos caminhar para a angelitude. Como? Não sei. A que velocidade? Não dá para saber. Mas cada um vai fazer o seu céu ou inferno de acordo com o trabalho mental. Tá certo? Então na próxima semana nós vamos continuar, de preferência sem as nossas falhas técnicas habituais, falando aí das células no corpo espiritual. Então a gente vai falar da organização das células no corpo espiritual e como o corpo físico também se organizou em conjuntos celulares diferentes, porque até então nós tínhamos uma célula só dando origem à vida. Depois nós temos hoje bilhões de células no corpo e cada uma especializada por uma função. Certo? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento.